Olá pessoal, aqui estamos de volta, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Conforme falamos nos programas anteriores, nós estamos lendo e comentando a questão de número 872, que na verdade não é uma questão. Neste número, nessa questão, o Kardec comenta, faz um resumo de todo o capítulo dedicado ao estudo da lei de liberdade. E é isso que nós vamos fazer, dar continuidade à leitura e aos comentários, logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Meu caro Alcir, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. Muita alegria estar aqui com vocês, muito honrado pelo convite da casa, pelo convite do Ricardo, para comentarmos esse livro de tanta sabedoria. É verdade, Almeida. Almeida, nós estamos lendo e comentando, conforme eu falei, nós paramos aqui no início do penúltimo parágrafo desse resumo que foi elaborado pelo Kardec sobre a lei de liberdade. Então eu proponho que nós continuemos a ler e oportunamente a gente vai inserindo os comentários. Isso. Então vamos lá. Admitamos que, malgrado isso, o homem não está privado de sua iniciativa, não age menos por impulso próprio, visto que, em definitivo, ele não é senão um espírito encarnado que conserva sob o envoltório corporal as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Interessante isso, né? Porque nós estamos aqui discutindo liberdade, a liberdade de pensamento, o livre-arbítrio. O que isso significa para cada um de nós, né? E o Kardec está colocando aqui com muita propriedade. Nunca nos esqueçamos, que nós somos espíritos encarnados. Nós temos uma história, nós temos todo um background. E se a gente não presta atenção, a gente vive no automático, a gente vive impulsionado por esses automatismos, né? E, de acordo sob esse envoltório corporal, a gente traz as qualidades e os defeitos do espírito que somos. Isso. Não do espírito que temos, do espírito que somos. Exatamente. Continuando, então. As faltas que cometemos têm, pois, sua fonte primeira nas imperfeições de nosso próprio espírito. Eu estou lendo conforme está escrito. Conforme está escrito. Né? Mas, como o Almeida comentou, nós não temos um espírito, nós somos um espírito que temos um corpo, provisoriamente. Então, as faltas que cometemos têm, pois, sua fonte primeira nas imperfeições do nosso próprio espírito, que não atingiu ainda a superioridade moral que terá um dia, mas que nem por isso tem diminuído o seu livre-arbítrio. É interessante, né? Porque, filosoficamente, o que ele está colocando aqui? O que nós somos? Somos espíritos encarnados. De onde nós viemos? Do Todo-Poderoso. Temos uma história, temos toda uma série de experiências que definem o que nós somos hoje. Porque nós somos hoje o somatório das experiências, das decisões e de tudo que a gente já fez. E daqui para frente, daqui para frente é aberto. Né? Páginas em branco. Páginas em branco. E por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio posso continuar a ser o que sou, né? Posso continuar sendo aquilo que sou indefinidamente, mas eu posso atender ao chamado da minha consciência que me leva a querer mais. É disso que está sendo dito aqui. Eu vou aproveitar a tua fala para fazer um comentário. Nós já comentamos aqui outras vezes que o nosso livre-arbítrio, ele não é absoluto. Não. Não é isso? Nós estamos amarrados ao passado. E estamos amarrados também nas leis
naturais As limitações. que nos impõem algumas limitações, né? Me chamou a atenção uma palavra que você falou aí, quando você disse, se a gente quiser, a gente pode continuar como está indefinidamente. Podemos decidir É, querer ficar indefinidamente. mas esse indefinidamente só quer dizer que está indefinido, ou seja, não está definido o momento em que a gente vai ter que mudar, mas que um momento, a própria natureza... A própria providência divina nos coloca em Exatamente. situações em que a gente tem que sair do status quo. Não... Foi isso que me lembrou, né? Indefinidamente, tudo bem, está indefinido. Você vê que eu usei a palavra com muito cuidado. Foi, mas para sempre não. Para sempre Não. não, né? Não. E aí eu lembro mais uma vez aquela frase do Lázaro, né, no Evangelho segundo o Oxi! Espiritismo, quando ele diz, nós que somos os guias da humanidade, faremos todos prosseguirem no duplo esforço do freio e da espora. Para os lerdos, espora. Para os apressados demais, os ansiosos, freio. Interessante essa frase do Lázaro. Posso continuar, Almeida? Por favor. A vida corporal lhe é dada para se livrar das suas imperfeições pelas provas que nela deve suportar. E são precisamente essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos que delas se aproveitam para o fazer sucumbir nas lutas que empreende. Algum comentário? Não. Se ele sai vencedor dessa luta, se eleva. Se fracassa, permanece aquilo que foi, nem pior, nem melhor. É uma prova para recomeçar e pode durar muito tempo assim. E aí eu faço um comentário que tem um livro de André Luiz, eu não vou lembrar agora qual, em que é dada uma oportunidade a um espírito de uma natureza predominantemente masculina. Ele comete alguns erros durante uma encarnação. Então ele se envolve com uma mulher, se apaixona por ela, não sei o quê, tem um romance. Ele abusa muito dela, a utiliza mesmo, e a abandona assim que ele consegue outra amante. E ele faz isso sucessivamente. E, claro, desencarna numa situação de dívida moral com essas mulheres a quem ele abandonou. Certo. Depois de muito tempo penar na erraticidade, é dada uma oportunidade numa nova encarnação. E ele vem com a possibilidade de encontrar aquela primeira companheira, que foi o grande amor dele, que aceita voltar a ser companheira dele. E as outras duas, que foram as amantes que vieram na sequência, vêm na condição de filhas. Providência divina providenciou isso para ele. Então ele encarna e erra de novo. Tá brincando. Abandona a companheira e abandona as filhas, que ficam numa situação terrível, essas três almas. E aí começa a discussão. Na verdade, o André Luiz começa a perguntar, a detalhar, mas vem como... Não, ele exerceu o livre-arbítrio dele. Não nos cabe interferir e recriminá-lo. Agora, elas estão pedindo ajuda. Cabe a nós auxiliá-las. Aí o André Luiz, mas poxa, como é que fica aí? Elas estão se equilibrando, elas estão se encontrando, elas vão ter a oportunidade de ter um retorno à espiritualidade numa condição muito melhor. Sim. E ele? Ele tomou a decisão dele. Mas ele vai ficar para trás? Sim. E talvez, por maior o amor que seja, talvez nunca mais ele consiga alcançá-las. Porque mesmo que ele avance, elas estão avançando elas também. continuam avançando também. Né? E você tocou um ponto. André Luiz é sempre muito
oportuno. É muito didático. E muito didático. E o seu comentário me lembrou um fato que aconteceu com o próprio André Luiz, Sim. quando na erraticidade ele não conseguia ter uma convivência próxima, diária, com a mãe dele, porque ela estava num patamar superior. Isso. Então a providência divina permitiu alguns encontros, mas encontros furtivos, né? Ali, Isso tá rapidinho. bem. E esse eu lembro bem, é o Nosso Lar. Né? Esse é em o Nosso Lar, esse é o exatamente. Nosso Lar. E a mãe dele o visitava, mas tinha que voltar para a lida dela, né? A vida dela. Isso é interessante, Almeida, para a gente comentar, porque apesar de nós estarmos ligados uns aos outros por compromissos anteriores e por necessidade evolutiva, não significa que nós estejamos presos uns aos outros. Não. Né? A nossa liberdade, estamos falando de liberdade, ela se impõe sobre a nossa realidade. No momento que eu escolho progredir e o outro não, é a liberdade de cada um. Você só está preso àquilo que você decidiu se apegar. Estou preso às consequências das minhas decisões. Exato. Quando você decide ficar e se apegar, você está preso. Aí você fica preso. É exatamente isso. Muito interessante. Continuando, Almeida. Uhum. Quanto mais ele se depura, o indivíduo, né, o espírito, mais essas fraquezas diminuem e menos se expõe àqueles que o solicitam para o mal. Ou seja, muda a frequência, né, Almeida? Muda a frequência. Muda o teu hábito. Muda o teu universo. É aquela história. Nós tivemos a oportunidade de existir nesta dimensão da vida ao mesmo tempo que o Chico. Eu gostaria muito, mas eu não consigo me enxergar na espiritualidade podendo conviver com o Chico. É 2. Não dá. 2. Ele está num nível que, poxa vida. Se a espiritualidade fosse um edifício de 20 andares, eu estaria no subsolo e ele lá nas coberturas. Lá nas coberturas do prédio. Uhum. E por outro lado, você já teve a oportunidade de estar com o Divaldo. Algumas vezes. Então, algumas fique vezes. feliz. Você conseguiu ficar com o Divaldo. Mesmo que tenha sido ali rapidinho também. Mas conseguimos ter alguns minutos de convivência. Isso. Você nunca teve com o Divaldo, não? Não, só ele lá dando a palestra e eu assistindo. Eu tive com o Divaldo uma vez, quando ele veio aqui no Senado participar de uma sessão solene, e eu fui apresentado a ele, não lembro agora por quem, rapaz, alguém que estava... lembro sim, se eu não me engano foi pelo Paulo de Tarso, presidente do Grêmio Espírita Atualpa, na época ele era vice-presidente, se eu não me engano, não lembro dos detalhes, mas a gente ficamos ali juntos e batemos um papo rápido. E recentemente, né, eu tive com ele lá na Mansão do Caminho, e aí também bati um papo rápido com ele. É sempre muito bom ter esse contato com o Divaldo. Com certeza. Então vamos lá. Quanto mais ele se depura, mais essas fraquezas diminuem e menos se expõe àqueles que o solicitam para o mal. Sua força moral cresce em razão de sua elevação. E os maus espíritos se afastam dele. É aquela história, né? Quando você tem um bom inseticida, os insetos se afastam. E quando você está equilibrado, você está harmonizado, você está bem, a espiritualidade menos orientada, menos equilibrada, menos harmonizada, não consegue se impor à sua vontade. E nem consegue ficar, às vezes, na sua proximidade. É verdade. Tem um dito popular que eu o percebo de muita sabedoria. É aquele que diz assim: o que vem de baixo não me atinge. E é uma grande verdade.
Sim. Se você se eleva moralmente, quem permanece numa frequência inferior não vai conseguir te atingir. Não. Mas para isso você tem que subir. Você tem que se elevar. Você tem que se elevar. Não é isso? Uhum. Continuando. Todos os espíritos, mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana, e como nossa Terra é um dos mundos menos avançados, aqui se encontram mais maus que bons espíritos. Por isso, aqui vemos tanta perversidade. E aí cabe... Existem muitos livros na doutrina espírita e os primeiros que falam disso, nós já estamos falando aí, já são livros que estão chegando a 100 anos de existência, Uhum. que fala justamente sobre essa fase de transição. Porque há pessoas que acreditam que a transição é isso, né? Não vai acontecer no estalar de dedos, não. O encarne do Chico já está dentro desse processo de transição. E eu já ouvi isso também, o retorno do Chico, que deve acontecer mais uns 30 anos aí pela frente, já tem gente dando notícia por aí, Uhum. e ele não volta no Brasil, é o fim. Vai se encaixar dentro do processo do final da transição. Uhum. Ou seja, nós já estamos no processo de transição há quase 100 anos. Se o Chico fosse vivo, já estaria com 122. E talvez leve mais uns 100 pela frente. Né? E nós estamos no mundo de expiação e provas, onde existe essa maioria de espíritos, para usar o adjetivo de Kardec, perversos, Uhum. mas nessa fase de transição é a fase que a misericórdia divina dá oportunidade a todos nós, humanidade, de encarnarmos pelo menos uma vez, sermos postos diante dos desafios que falávamos semana passada, de o que eu sou, o que eu quero, para onde eu quero ir. Ok. Por quê? Porque no mundo de regeneração, algumas coisas serão transformadas, impedindo a convivência dessas pessoas perversas dentro do planeta Terra. E eu sempre gosto de dar um único exemplo. Imagine se nós todos conseguíssemos ler os pensamentos uns dos outros. Meu Deus do céu. Né? Ou seja, enquanto nós não tivermos a disciplina de pensar certo, nós não podemos ter telepatia. Se nós queremos ser perversos, não podemos ter o dom da telepatia. Nós só vamos ter harmonia numa sociedade se todos pensarem o bem. Para ter uma sociedade com telepatia, só pode ter espíritos que pensem o bem. Ou seja, essa história de maioria de perversos não pode existir. Não pode, Terá que ser extirpada daqui. E extirpado, entenda-se, ir para um planeta compatível com essa realidade do ser. Com essas realidades. Não sei se eu estou certo, Almeida. A natureza não dá saltos. Em natureza não há saltos. Vai lentamente, o progresso é lento, é progressivo. Nós estamos vendo e vivendo uma época aí de internet, redes sociais, etc, etc. Eu estou tentando... lembrei. Eu fiz esse comentário no programa Comunhão Inspira, com o Jefferson Belomo. Esse programa está na internet, tá, gente? Comunhão Inspira de abril. O Comunhão Inspira é um programa da Comunhão que vai ao ar todo último sábado do mês. É um programa de entrevista. Sempre convidamos alguém entrevistando sobre determinado tema. E eu falava, olha que interessante, a natureza, as redes sociais ampliam o nosso poder de expressão, de comunicação. Onde a gente precisa se disciplinar o uso dessa capacidade. E o que é que eu tenho percebido? Eu tenho tido algumas surpresas desagradáveis, Almeida, quando eu vejo alguns colegas, inclusive espíritas, sim, e aí, por isso a minha surpresa, se manifestando
em determinados canais da internet que olha e diga assim, meu Deus, Faltou um pouquinho de ética a cristã. pessoa está falando isso. Como é que essa pessoa depois vai assumir uma tribuna espírita, parece que na cabeça da pessoa uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, aqui na casa eu sou assim, mas quando eu estou na internet, eu sou isso. E a gente precisa perceber que a pessoa é uma só. Isso que você falou da questão do pensamento, da telepatia, numa questão de plena telepatia, como é que uma pessoa assim ela vai controlar essa duplicidade de personalidades que ela tem? Então, nós precisamos nos educar os pensamentos, as atitudes e os comportamentos para que nós sejamos nós em qualquer lugar, independente de eu estar mais ou menos exposto ou mais ou menos protegido, né? É. E para terminar, Almeida, aqui o resumo do Kardec, nós vamos agora para o último parágrafo, quando ele diz assim: todos os espíritos, mais ou menos... Não, isso aqui eu já li. Façamos. Façamos, portanto, todos os esforços para aqui não retornar depois desta estada. E para merecer e repousar no mundo melhor, num desses mundos privilegiados, onde o bem reina sem oposição e onde não nos lembraremos de nossa passagem neste mundo, senão como de um tempo de exílio. Façamos o nosso melhor para que não precisemos mais viver e conviver num planeta de expiação e provas, e que possamos lembrar os tempos vividos nesse mundo de expiação e provas como um abençoado estágio de aprendizado e de aperfeiçoamento. Ótima paráfrase. Mas é isso mesmo. Ótima, ótima. E aqui, Alcir, nós encerramos o estudo da Lei de Liberdade. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. E que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Olha só, rapaz, fizemos quase que uma dupla sertaneja. Para quem não sabe, isso é uma música já antiga. É uma música antiga, mas eu acho que a maioria de nós conhecemos essa letra como o samba enredo, né? É um samba enredo. O samba enredo, né? É um samba enredo a partir do hino da República. Hino da República, é verdade, você tinha comentado isso. Alcir, o nosso próximo estudo vai ser no capítulo 11 do livro 3º do Livro dos Espíritos, e nós vamos falar sobre a lei de justiça, de amor e de caridade, que, na verdade, é a 10ª lei das leis naturais expressas pelo Kardec aqui em O Livro dos Espíritos. Mas eu quero te sugerir o seguinte: nós estamos com o tempo acabando, vamos deixar para começar. Comecemos semana que vem. No próximo programa, porque aí a gente vai ter mais tempo para comentar. Agora... Mas, por exemplo, nós vamos comentar no próximo capítulo Justiça e Direitos Naturais. Nós vamos falar de direito de propriedade. Olha aí, Almeida. Direito de propriedade, Almeida. E quando fala de direito de propriedade, não está falando do tamanho da propriedade. Vamos comentar sobre isso. Vamos falar sobre roubo. Vamos falar sobre caridade e amor do próximo. Vamos falar sobre amor fraternal e filial. Teremos momentos e momentos auspiciosos. Auspiciosos, com comentando certeza. tudo isso. Com certeza. Meu amigo, vamos parar por aqui? Paremos por aqui, agradecendo muito. Eu, de coração, espero que vocês tenham gostado dessa série de programas que a gente falou sobre lei de liberdade, onde a gente começa a falar sobre o pensamento, sobre a liberdade do pensar, do livre pensar. Dentro desse livre pensar, esse convite que nós estamos recebendo de viver cada vez mais de forma consciente, de exercitar o nosso livre-arbítrio com consciência diante das situações que a vida nos apresenta, começarmos a decidir cada vez mais em conformidade com uma ética cristã,
com uma ética comportamental mais adequada a esses tempos alvissareiros auspiciosos, cujas primeiras luzes da alvorada já se percebem ao longe, né? E nós estamos, o capítulo é de liberdade, começa a falar sobre pensamento e termina com uma oração. Vamos fazer por merecer viver num planeta melhor. Falamos aqui. É liberdade? Sim, é liberdade decidir que eu não quero ir para esse planeta melhor. Eu quero ir para um planeta que está saindo de um estágio de materialidade muito atrasado em relação à Terra e está começando suas experiências como expiação e provas agora. É nossa decisão. Esse capítulo, resumindo, é sobre isso. Tudo está em nossas mãos, né? Lembrando também, Almeida, aproveitando aqui uns segundinhos que já aí nos restam, nem todos queirão para esse planeta que você citou, o planeta que vai receber os degredados da Terra, nem todos irão por castigo. Lembrando que alguns são missionários, sempre. Aquele planeta vai precisar de orientação, de orientadores, de condutores de almas encarnadas. Mas esses perversos vão com a missão de fazê-los avançar na ciência e no conhecimento. Exatamente. Então, mesmo se você mesmo se você um dia se veja nesse planeta que nós estamos citando, não se considere um abandonado da justiça divina. Não. E você está ali porque você precisa, e porque você precisa passar por aquela experiência, e porque você pode, de alguma forma, contribuir com aquele mundo em que Deus está colocando nas mãos daqueles filhos a oportunidade de continuar aprendendo, crescendo e se ajudando uns aos outros. Tudo está afinado com a vontade de Deus no universo. Muito obrigado, Almeida, mais uma vez. Muito obrigado a todos pela companhia. Continue nos assistindo. Deixe o seu like, divulgue o nosso programa, divulgue a doutrina espírita. Forte abraço e até o próximo programa. Forte abraço.